Boa noite a todos. Jesus Divino Mestre, que a tua luz infinita nos ilumine e nos guie esta noite no nosso Evangelho no Lar. Que possam os nossos mentores derramar as energias do amor sobre as nossas cabeças. E assim, juntamente com as fraternidades de luz de Dr. Bezerra de Menezes, criar um ambiente de harmonia, de amor e de paz. Que nos seja possível, Senhor, vibrar o mais próximo possível da sua frequência, para que dessa forma nossas preces possam alcançar as hostes celestes onde habitais. E que através dos vossos ensinamentos, das palavras que vamos ouvir esta noite, da prática do bem e do amor incondicional, possamos ajudar a elevar um pouquinho a nossa vibração e, dessa forma, a vibração do nosso planeta neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. A força da esperança. Nunca percas a esperança. Viver sem esperança é enfraquecer-se, destruir as oportunidades antes que venham, andar sem rumo, abrir as portas ao desânimo e ao sofrimento. Toma ânimo e desenha na mente um futuro de paz e realização. Acredita estar marchando ao encontro da felicidade. Levanta a cabeça. Uma esperança forte te faz vibrante e saudável. Confia. Observa a natureza que se renova a cada manhã e desperta as forças que dormem dentro de ti. Vê a ti mesmo como verdadeiro filho de Deus e faze tudo o que puderes. Tu és feliz a partir do momento em que crês na felicidade. Assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, e capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 24. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente dito, falando, limites nitidamente traçados, e se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais, até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos muito avançados, estes não estão ligados ali com os mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhe permite se transportarem por toda a parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, se pode dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte,
dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que, no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual o liga seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Bom, São Luís, ele foi um espírito encarregado pelo Espírito da Verdade para acompanhar Allan Kardec na sua parte de saúde. Porque Allan Kardec dedicou-se integralmente à codificação da doutrina espírita. Manhãs, tardes e noites, e nas madrugadas, quando seu corpo descansava, seu espírito ainda continuava a trabalhar. Então, Allan Kardec acabou comprometendo um pouco da sua saúde por essa dedicação integral. E São Luís era o espírito que ficou encarregado de acompanhá-lo no fortalecimento da sua saúde. Mas esse espírito de muita luz, muito conhecimento, muita moral religiosa, filósofo, de muita evolução, responde a essa pergunta: quais são os limites da encarnação? Limites da encarnação propriamente falando, limites aqui vem a ser a quantidade de reencarnações. Não existe o limite. Nós estamos num processo evolutivo. Sedes perfeito como o vosso Pai celestial é perfeito. Fomos criados lá atrás, simples e ignorantes. Nessa caminhada evolutiva, temos um destino certo, que é a evolução espiritual, a perfeição moral. Mas ao invés de fazermos esse caminho, que é direção ao nosso crescimento, nós vamos, nas nossas muitas encarnações, pelo livre-arbítrio, tomando decisões certas, outras erradas, ficamos omissos na prática do bem, praticamos o mal, depois voltamos ao bem, voltamos ao mal e assim vai. O fato é nós termos um destino, voltar a caminhar para o bem, para a moral, para o amor. E por isso temos a oportunidade que são chamadas reencarnações. Temos 1, 2, 3, milhares, sabe Deus quantas já tivemos e quantas poderemos ter. Existe uma bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra. O planeta está em processo evolutivo por enquanto. Por ora, ainda temos a oportunidade de continuar a reencarnar neste planeta. E à medida que ele vai crescendo espiritualmente, passará a ser de regeneração. Mas, se continuarmos a insistir no erro, vamos ser levados para um outro local. Fato é que temos muitas reencarnações, pois não há limite propriamente dito. Cada passo é uma oportunidade reencarnatória. Esse envoltório da reencarnação vai modificando de acordo com o nosso crescimento espiritual. A vida moral e espiritual predomina mais do que a parte material, de maneira que seu envoltório físico é mais sutil. Vamos imaginar, por exemplo, que Chico Xavier, que desencarnou com mais de 90 anos e tinha influência do seu espírito muito mais purificado. São Luís ainda continua dizendo que em mundos mais avançados do que a Terra, a reencarnação, o corpo físico é menor, compacto, menos pesado, menos grosseiro para fundamentar isso. Os habitantes
que habitam outros mundos têm os corpos semelhantes do nosso, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir como matéria. Há também outros mundos mais inferiores que a Terra. Por exemplo, a reencarnação é mais grosseira, mais pesada, mais compacta, mais materializada. São Luís ainda diz que quanto mais evoluído a esfera espiritual, a encarnação é mais sutil. Faz com que o perispírito se una ao espírito. O perispírito se confunde com o espírito. Tamanha é a ligação entre eles, fundindo em um apenas. Mas isso é um corpo fluídico. Mais evoluído, mais purificado. O espírito deixa de ser espírito errante, devedor, e passa a ser um espírito puro. Uma vez que esse espírito complete todo o seu resgate, não tem mais obrigação de retornar a esse planeta. Mas ele pode reencarnar aqui em caráter de missão, em caráter de uma grande responsabilidade para ajudar os que ficaram para trás. Tal, novamente, o nosso querido Chico, Bezerra de Menezes, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e tantos missionários que estão na doutrina espírita e que vêm para nos ajudar. E, por fim, São Luís termina falando que esses espíritos errantes têm a oportunidade divina para retornar a esse planeta, resgatar suas faltas. Por isso, não há limites para a reencarnação, para que esses espíritos se tornem espíritos felizes. Felizes por terem aproveitado uma reencarnação no bem e mais felizes por reencontrarem através da reencarnação com espíritos afins para poderem continuar espíritos, erramos menos, afins para que se tornem espíritos amigos. E que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, a doce paz nos nossos corações, as nossas vibrações cheguem até os nossos lares, com todos esses nossos espíritos amigos, esses nossos companheiros de todas as horas, para poder envolver as pessoas que nós amamos, fazendo toda uma asepsia, uma higienização importante em cada canto dos nossos lares, envolvendo todos aqueles que nós amamos. Mas pedimos também pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes e dirigentes, pela infância e pela velhice desamparada. Em especial, te pedimos sempre, Dr. Bezerra de Menezes, pelos hospitais, por todos os leitos de dor, envolvendo sempre todos aqueles que são acometidos no dia de hoje pelo coronavírus, mas te pedimos também por todos aqueles que estão com câncer, que estão com AIDS, dentro de todas essas doenças crônicas, envolvendo principalmente os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Te pedimos por aqueles que estão reencarnando no dia de hoje, com missões e tarefas definidas, e te pedimos também para que em cada lar possa reinar a paz, o amor e a harmonia em especial. No dia de hoje, gostaria de falar uma oração para cada um de vocês, chama-se Oração a Mim Mesmo, para a gente finalizar nossas vibrações. De Oswaldo Antônio Begiato, é uma mensagem que foi dada em 1953, mas extremamente, até hoje, muito atual. E diz o seguinte: Deus, não consintas que eu seja o carrasco que sangre as ovelhas e nenhuma ovelha nas mãos dos algozes.
Ajude-me a dizer sempre a verdade, na presença dos fortes, jamais dizer mentiras para ganhar os aplausos dos fracos. Meu Deus, se me deres a fortuna, não me tires a sensatez. E se me for dado a prosperar, não permita que eu perca a modéstia, conservando apenas o sentimento da dignidade. Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas para não enxergar a traição dos adversários, nem acusá-los com maior severidade do que a mim mesmo. Não me deixe ser atingido pela ilusão da glória quando bem-sucedido, nem desesperado quando sentir insucesso. Lembra-me que a experiência de um fracasso poderá proporcionar um progresso muito maior. Ó Deus, fazei-me sentir que o perdão é o maior índice de força e que a vingança é a prova da fraqueza. Se me tirares a fortuna, deixa-me a esperança. Se faltar a beleza da saúde, conforta-me com a graça da fé. Quando me ferir a ingratidão, que a incompreensão dos meus sentimentos crie em minha alma a força da desculpa e do perdão. Ajuda-me na tua maior linguagem, o silêncio que tudo fala. Ensina-me a responder com ele sempre o que for preciso. E finalmente, Senhor, se eu esquecer na minha imperfeição, do meu processo evolutivo, te rogo mesmo assim, nunca te esqueças de mim. Que nós não nos esqueçamos que no próximo Evangelho da semana que vem, vamos fazer uma homenagem a este grande espírito de escola, Dr. Bezerra de Menezes. Que Jesus possa iluminar os vossos corações, abençoar os nossos lares e nos reencontrarmos, então, na semana que vem, para podermos fazer a nossa grande homenagem do aniversário de 190 anos de Bezerra Menezes. Até lá, aguardamos todos vocês. Um beijo grande em vossos corações. Luz e paz.